Hoje é dia de conversar sobre um dos livros mais comentados nas últimas semanas. Estou falando de Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. Se não for assim, vai ser assim, moça. Eu sempre fui uma pessoa muito reticente com os lançamentos, eu sempre me decepcionava quando eu lia os livros assim que lançados. Mas todo mundo muda, ainda bem, e agora eu estou numa fase que amo ler lançamentos e quero ler todos, principalmente lançamentos de romance. E um livro que foi lançado recentemente, que está todo mundo comentando sobre ele, e eu falei, preciso ler, é Você Me Ganhou no Olá, que é um livro que promete muito romance, uma novela mexicana e muito drama. Li esse livro, me apaixonei e hoje a gente vai conversar tintim por tintim sobre esse livro aqui. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu like no vídeo que me ajuda bastante. Aproveita, me segue nas minhas outras redes sociais que estão sempre passando na tela e na descrição do vídeo também tem link direto pro Twitter, pro Scoob e pro Instagram também. Se você quiser comprar esse livro, tem link aqui na descrição, é um link pra Amazon e você pode comprar qualquer produto na loja que eu vou ganhar uma pequena comissão e não vai alterar em nada no valor da sua compra. Então me ajuda, por favor, e compra com o meu link. Você Me Ganhou no Olá vai contar a história de dois atores latinos lá nos Estados Unidos que vão ter que contracenar juntos em uma série. Cada um tá num momento específico da vida, vivendo um dilema diferente. A Jasmine, que é a nossa protagonista, ela sempre atuou numas novelas que tem uma configuração diferente. São novelas que começam sem data pra terminar, então a gente tem, por exemplo, né, um dos mais conhecidos é o General Hospital, que tá no ar desde 1963. Já tem 58 temporadas, gente, tipo, é muito tempo ao ar. A Jasmine é conhecida por participar de produções assim, só que ela também tá tentando aí dar uma guinada na carreira dela e agora vai participar de uma série que na verdade é um remake de uma novela mexicana, que ela tá apostando tudo nessa série pra alavancar a carreira dela. E como a vida dela vai passar aí por uma transformação profissional, ela também acha que precisa dar uma mudada na vida pessoal dela. A vida romântica, principalmente, tá passando por um momento muito difícil. Ela acabou de ter um término muito delicado, porque o ex dela informou pra ela que estava terminando pelas manchetes de notícias de fofocas. Então ela tá arrasada e decide que vai mudar isso. Ela não vai mais ser a pessoa que se envolve com caras famosos, ela vai focar na carreira dela e principalmente em ser autossuficiente, em não depender de outra pessoa. E esse é um plano muito bom até o momento que ela se depara com um novo colega de trabalho dela, que é o Weston, o nosso protagonista, o nosso mocinho que vai tirar o nosso fôlego nas cenas sensuais. Assim como a Jasmine, ele é um ator latino, a família dele é de Porto Rico e ele é mais conhecido por produções intituladas novelas mexicanas, como a Maria do Bairro, aquela coisa bem dramalhão, com romance, aventura, um pouco de ação e bastante drama. Inclusive, a gente tem uma lista aqui no canal onde eu indico livros que mais parecem novelas mexicanas. É bem bacana, eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não conferiu. Voltando ao Weston, ele tá um pouco cansado de atuar em produções assim, ele acha que precisa de alguma coisa diferente na carreira dele e realmente ele tem um sonho de se tornar um astro de Hollywood. Então estar nessa série, que é de uma plataforma de streaming muito famosa, é o pontapé inicial pra carreira dele, então ele está focado no trabalho também. Só que o Weston, a gente vai perceber que ele é um mocinho cheio de segredos. Ele tem um sério problema com a privacidade, ele é um pouco mais reservado, ele não interage tanto com os colegas de produção, e isso vai ser um problema, porque a gente está falando de um remake de uma novela mexicana, onde os personagens têm muita química, onde eles conversam bastante, tem aquela coisa de ser mais humorada. Então ele vai precisar se conectar com a Jasmine, a protagonista da série, e é aí que a gente tem o pontapé para esse romance. Então a gente tem dois atores que estão em diferentes fases da vida, que querem coisas iguais, mas talvez o caminho aí para cada um seja diferente. O Weston, ele tem um sério problema em se envolver com as mulheres com quem ele trabalha. Ele teve aí um passado não muito bom, que hoje em dia impede que ele se envolva muito com as colegas de trabalho. E a gente vai ver esse receio dele em se aproximar da Jasmine, que é uma mocinha muito bacana. Ela é uma força da natureza, ela é muito alegre, muito divertida, e isso vai fazer com que o Weston repense isso, porque ele realmente vai querer se aproximar dela, porque próximo dela as coisas ficam muito melhores. Então, de início, a gente tem um mocinho muito fechado, que não quer conversar com ninguém, que não sai com ninguém, que não interage com as pessoas.
Mas aqui a Jasmine, ela vai tirar camada por camada do Ashton. Ela vai mostrar pra ele que ele pode confiar nas pessoas, que por mais que ele tenha tido os traumas do passado, ele pode confiar em alguém hoje em dia. E esse alguém pode ser ela. Então a gente vê um cara completamente diferente a partir do momento que ele interage mais com a Jasmine. E é no dia a dia, nas pequenas coisas. Ele é um cara de Porto Rico, como eu falei. Ela não tem tanta fluência assim no espanhol quanto ele. E ele vai ajudar ela. Então a gente tem muito disso, sabe? Do envolvimento ser no dia a dia, nas pequenas coisas, no cotidiano, nas passadas de falas que eles têm. É muito bacana. As minhas primeiras considerações sobre esse livro precisam ser a escrita e o enredo. Gente, esse é um livro que você começa a ler e não tem vontade de parar de ler. É uma página que você vai e dá já pra outra, pra outra, pra outra. Quando você vê, você leu 50 páginas em uma sentada, porque é muito envolvente. A gente tem humor nessa narrativa que eu particularmente amo demais. É uma escrita direta, sem firulas, mas que ao mesmo tempo te envolve bastante. Então, uma narrativa muito leve, misturada com vários diálogos, que é uma coisa que eu gosto, e diálogos com humor, assim, é perfeito pra me conquistar. Então, adorei a escrita. E o enredo? Gente, o enredo pra mim é o ponto principal desse livro aqui. A história em si traz uma coisa totalmente nova, mas ainda assim muito clichê. A autora aqui traz 2 atores latinos atuando no cinema norte-americano. Então, assim, é muito legal ver a forma como tem representatividade nesse livro. É muito bacana ver atores latinos interpretando papéis de pessoas bem-sucedidas. A gente foge daquele estereotipo de que o ator latino só vai interpretar um traficante ou só vai interpretar uma empregada. Sempre ficam com cargos menores. E aqui não, a gente vê 2 atores muito bem-sucedidos. Isso se chama representatividade. E é muito legal a forma como a autora coloca isso daqui. Eu acho que a gente precisa de mais obras assim, mais obras que representem a comunidade latina de uma forma correta, que coloquem essas pessoas para ocuparem altos cargos, não aquela coisa padrão onde só as pessoas brancas ocupam os cargos de CEO. É muito bacana ver a representatividade desse livro. E além dessa questão, eu acho que ela trouxe coisas totalmente necessárias, como você encorajar um ambiente de trabalho acolhedor, que respeita as opiniões das pessoas, que eu sei que é muito difícil, mas é muito legal a forma como ela coloca aqui. Então, eu adorei. Eu quero muito ler mais livros assim, gente. Agora a gente vai entrar em 2 pontos aqui. O ponto positivo e um ponto negativo. Estou falando dos personagens. Pra mim, o ponto positivo dessa história é com certeza a Jasmine. Eu acho que ela é uma ótima protagonista, ela é uma mulher muito madura, muito necessária, e eu vejo ela muito como uma protagonista de Chiquilite. Sabe aquele livro que vai focar na construção do personagem? Eu esperaria muito um livro só sobre a Jasmine, sobre a jornada dela. Seria muito, muito, muito legal. Aqui a gente tem uma atriz que sofre muito com o assédio da mídia, e é um machismo que tá enraizado já, que a gente sabe, e que é muito difícil a gente ver aqui na pele da protagonista. Ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela, e ela também entende que por ser uma pessoa da mídia, a vida pessoal dela não vai conseguir ficar 100% aí na privacidade. Mas ainda assim ela queria ser reconhecida primeiramente pelo trabalho dela. Então ela tá estreando uma série em uma plataforma de streaming muito conhecida, então ela esperava um pouco mais de reconhecimento da mídia em relação a isso, e não só aos namorados dela, porque assim, ela também não tem um histórico muito bom, e a gente também vai ver que esse é um problema que vai muito mais a fundo, vem aí já desde a família dela. Ela projetava aí nos namorados algumas relações que ela não tinha com a família, então é muito bacana a gente ver o amadurecimento que a Jasmine tem nesse livro, e até o momento que ela vai chegar e vai pensar, eu preciso ser autossuficiente, a pessoa que estiver do meu lado, ela vai estar pra me completar, não pra ser o meu mundo, sabe? Então é muito bacana o amadurecimento que a gente tem dela. Ai, gente, eu amei demais ela. Outra coisa que me chama muita atenção e que eu gostaria de um livro somente para essas personagens são as 2 primas da Jasmine, que formam aí o grupo das primas poderosas, como elas se intitulam. Elas são melhores amigas da Jasmine e elas são muito engraçadas. São aquele tipo de amiga que vai estar ali pra te ajudar no momento que você precisar, mas que nunca vão passar a mão aí na sua cabeça quando acharem que você estiver errado. Então é muito legal ver essa amizade que é muito forte e muito engraçada. Eu queria mais cenas das 3 juntas, sabe?
sabe? Às vezes a gente tinha alguns dilemas do Ashton que eu achava que não tinha necessidade, sendo que a gente poderia ter mais desenvolvimento das primas. Eu tô falando da Ava e da Michelle. O meu desejo no momento é que a gente tenha, ou talvez um spin-off pra focar na vida dessas duas primas, ou talvez um livro aí focado somente na Jasmine, no amadurecimento dela, na carreira profissional dela, e que as relações familiares aqui possam ser melhor desenvolvidas. Eu acho também que a família da Jasmine é muito interessante, acho que renderiam cenas muito engraçadas, é uma família muito grande, todo mundo tem aquele aspecto de se meter na vida de todo mundo, então acho que teríamos cenas muito cômicas. Agora a gente vai falar do Ashton, que foi o ponto que eu não curti tanto assim nesse livro. Primeiro, claramente a gente tem sim uma trajetória dele, tem uma evolução, quando ele chega no final ele não é mais o mesmo cara que era no início do livro, mas ainda assim algumas atitudes dele com a Jasmine me incomodaram bastante. Então assim, quando ele escolheu ter um relacionamento com a Jasmine, foi um relacionamento consensual. E quando chega aí num dilema, quando as coisas não estão dando tão certo, eu vejo ele culpar apenas a Jasmine por isso. E ele faz isso de uma maneira extremamente grosseira, extremamente desnecessária. Então eu não curti algumas atitudes dele com ela. Outra coisa é que no início desse livro ele não tem carisma nenhum. Acho que o carisma que ele tem é igual ao de uma porta, porque assim, é um cara que não interage muito com as pessoas. E o grande divisor de águas dele, pra mim, são as cenas sensuais, que eu acho que realmente aí ele se soltou, ele se envolveu mais com a Jasmine, e são cenas muito bem construídas, um calorão, gente, porque assim, bem hot, mas nada superficial e nada muito escrachado, sabe? Tudo com muito sentimento e muito bonito, então gostei bastante dessa parte. Adoro. Claramente no final ele evoluiu pra mim, eu gostei muito mais dele no final, só que as atitudes dele do início do livro, as atitudes quando acontecia alguma crise me incomodaram bastante, e eu achei ele até um pouco meio infantil, assim, pra um cara que já tem, sei lá, quase 40 anos. Não sei qual que é a idade dele, não sei se fica explícito no livro qual que é a idade dele, mas acredito que ele não seja um cara tão novo e tem umas atitudes meio infantis, assim. Ele precisa de um empurrão do pai, da família, para as coisas acontecerem. Então eu não curto tanto assim personagens que você precisa estar toda hora cutucando pra acontecer alguma coisa. A Jasmine tem muito mais personalidade que ele. Quando ela quer uma coisa, ela realmente vai atrás, e eu gosto mais de personagens assim. Então o Ashton não me agradou tanto quanto a Jasmine. Por isso que eu digo que eu preferia um livro somente sobre ela, porque daí a gente deixaria os dilemas dele de lado e focaria mais na construção da Jasmine, porque eu acho que ela tem muito mais a entregar do que ele. Eu mencionei que eles estão gravando uma série juntos, e a gente tem capítulos que são os capítulos da série, então é muito bacana porque praticamente a gente acompanha duas histórias. A história da Jasmine e do Ashton, e a história da Carmen e do Victor, que é um novelão mexicano que eu adorei também, gostei bastante. É um livro bem clichê, mas que ainda assim traz coisas muito inovadoras, traz representatividade, traz um romance que é legal de acompanhar. Então super vale a pena pra quem gosta de romance investir nesse lançamento aqui. A minha nota final pra ele foi 4,5 estrelas. Eu tirei meia estrela por causa do Ashton, sim. Eu quase dei 5 estrelas pra ele. Mas, assim, a gente teve umas atitudes que não me desceu. Aí eu falei, então eu vou tirar meia estrela, eu vou ser justa. Mas eu acho que é um ótimo romance, indico pra todo mundo. Pra quem gosta de um romance contemporâneo, com uma pegadinha de cenas hot, esse daqui é uma ótima pedida. E eu sinceramente espero ler mais livros assim, livros que fujam do padrão de só personagens brancos, personagens norte-americanos. Foi muito legal essa experiência, e me indiquem livros assim se vocês sabem. Um que eu sei é Teoricamente Princesa, que todo mundo comenta sobre ele. Eu quero comprar ele, só que é um livro que tá um pouco mais salgado, só que ainda assim eu acho que vale a pena o investimento. E me indiquem mais títulos que fujam aí desse padrão que a gente tem. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar muito like no vídeo que me ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!